Você já ouviu falar da lenda urbana que envolve a Rainha dos Baixinhos? Uma história que atravessou gerações, causou medo em muita gente e até hoje desperta curiosidade. Hoje você vai entender como tudo começou, por que essa narrativa ganhou tanta força e o que realmente existe por trás desse mistério. Então já começa fazendo o seguinte: se inscreve agora no canal, deixa o seu like e ativa as notificações, porque histórias como essa mostram como a imaginação coletiva pode criar fenômenos assustadores a partir de algo completamente diferente da realidade. E eu te garanto, quando você entender todos os detalhes, vai se perguntar: como isso é possível? Durante os anos 80 e 90, a televisão brasileira vivia uma era de ouro dos programas infantis. Foi nesse cenário que surgiu Xuxa, conhecida nacionalmente como a Rainha dos Baixinhos. Com seu carisma, figurinos brilhantes, botas icônicas e uma nave espacial que parecia saída de um filme de ficção científica, ela conquistou milhões de crianças. O programa exibia músicas animadas, coreografias fáceis de aprender e a presença constante das paquitas, que se tornaram símbolo de uma geração. O sucesso foi tão grande que ultrapassou fronteiras, alcançando países da América Latina e até os Estados Unidos. Discos vendiam milhões de cópias, filmes lotavam cinemas e produtos licenciados estavam por toda parte. Mas foi justamente esse sucesso gigantesco que começou a gerar desconfiança em alguns grupos. Em escolas, principalmente entre crianças mais velhas e adolescentes, começaram a circular histórias curiosas. Diziam que algumas músicas da apresentadora, quando tocadas ao contrário, revelavam mensagens ocultas. A brincadeira começou de forma aparentemente inocente: pegar uma fita cassete, colocar no aparelho e tentar girar manualmente ao contrário para ouvir sons estranhos. O que surgia eram ruídos distorcidos, palavras desconexas e interpretações criadas pela imaginação. Só que, com o tempo, essas interpretações começaram a ganhar um tom mais sombrio. Logo surgiram relatos de que haveria frases escondidas com mensagens negativas. Algumas versões afirmavam que essas supostas mensagens falavam sobre pactos ou forças ocultas. Outras diziam que símbolos vistos no cenário do programa tinham significados secretos. Cada pessoa que contava a história adicionava um novo detalhe. E quanto mais a história era repetida, mais real ela parecia se tornar. É importante entender o contexto da época. A internet ainda não era popular, e o acesso à informação era limitado. Boatos se espalhavam rapidamente no boca a boca. Uma história contada no recreio da escola podia, em poucos dias, estar sendo comentada em vários bairros da cidade. O mistério crescia na mesma proporção que a curiosidade. Crianças chegavam em casa com medo, pediam para os pais testarem a fita ao contrário e, muitas vezes, os próprios adultos ficavam intrigados. Especialistas explicam que existe um fenômeno chamado pareidolia auditiva. O cérebro humano tem uma tendência natural a buscar padrões e significados em sons aleatórios. Quando ouvimos ruídos distorcidos, nosso cérebro tenta encaixar aquilo em palavras conhecidas. Se alguém sugere previamente uma frase, a chance de ouvi-la aumenta muito. Ou seja, não eram mensagens reais, mas interpretações moldadas pela expectativa de quem estava ouvindo. Mesmo assim, a lenda ganhou força porque envolvia uma figura extremamente popular. Quando uma celebridade atinge um nível muito alto de sucesso, surgem teorias para explicar aquilo que parece extraordinário. Para muitas pessoas, era difícil aceitar que tanto êxito fosse resultado apenas de carisma, estratégia de mercado e um timing perfeito na televisão brasileira. Então surgia a pergunta que ecoava nos corredores das escolas: como isso é possível? Outro fator que alimentou a lenda foi o clima cultural da época. Nos anos 80 e 90, circulavam diversas teorias sobre mensagens subliminares em músicas internacionais. Fitas tocadas ao contrário já eram assunto de discussão em outros países. Esse tipo de narrativa encontrou terreno fértil no Brasil, especialmente quando associado a uma figura tão influente entre as crianças. Com o passar dos anos, a própria apresentadora comentou publicamente sobre essas histórias, tratando-as como boatos sem fundamento. Nunca houve qualquer evidência concreta de mensagens ocultas ou intenções obscuras. Ainda assim, a lenda permaneceu viva, sendo recontada em rodas de conversa, programas de televisão e, mais tarde, em vídeos na internet.
O que torna essa história tão interessante não é a suposta mensagem escondida, mas sim o poder da construção coletiva do medo. Uma simples brincadeira com fitas cassete se transformou em uma narrativa assustadora. O cérebro humano, combinado com sugestão e repetição, pode criar experiências que parecem absolutamente reais. E quando isso envolve alguém com a dimensão cultural da Rainha dos Baixinhos, o impacto é ainda maior. Com o tempo, muitos daqueles que tiveram medo na infância passaram a olhar para a história com outros olhos. O que antes parecia ameaçador hoje é visto como um exemplo clássico de lenda urbana. Uma história que revela muito mais sobre a sociedade e sobre como rumores se espalham do que sobre a pessoa envolvida. A trajetória da apresentadora seguiu, consolidando seu nome como um dos maiores da história da televisão brasileira. Programas, turnês, filmes e uma legião de fãs fiéis mostraram que o sucesso tinha explicações bem concretas: trabalho, investimento, marketing eficiente e uma conexão genuína com o público infantil. No final das contas, essa lenda é um retrato de uma época em que o mistério era amplificado pela falta de informação rápida. Mostra também como a imaginação pode transformar ruídos aleatórios em histórias assustadoras. E talvez a pergunta mais interessante não seja se havia algo escondido nas músicas, mas sim por que tantas pessoas estavam dispostas a acreditar que havia. Histórias como essa continuam surgindo até hoje, provando que o fascínio pelo inexplicável faz parte da natureza humana. Sempre que alguém alcança um sucesso extraordinário, surgem teorias tentando dar um significado oculto ao que, muitas vezes, é fruto de talento e oportunidade. E agora eu quero saber de você. Você já tinha ouvido essa lenda? Chegou a testar alguma fita ao contrário quando era criança? Conta aqui nos comentários a sua experiência, porque a sua história pode aparecer em um próximo vídeo. Se você gosta de mistérios, lendas urbanas e histórias que fazem a gente questionar como isso é possível, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que viveu essa época. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos completos e intrigantes como esse. Até o próximo vídeo.